Uma vez eu estava escutando o jornalista Rica Perrone falar uma coisa que é muito verdade. Pelo menos na minha vida pessoal, eu levo isso muito como verdade e como um fato muito importante para minha própria saúde, sabe? Como minha própria velhice como migtal. Que é a situação de que você viver num ambiente que vai te estressar, num ambiente que vai te colocar sempre no máximo dos nervos a todo momento, ou por conta de dinheiro, ou por algum tipo de comodidade que você acha interessante, pelo menos para mim não vale a pena. Ele estava falando muito sobre São Paulo, sobre como ele vivia naquela cidade que respira negócio, como São Paulo ali é uma cidade muito corrida, trânsito, você vive estressado, você vive com pressa e tudo mais. E ele veio pro Rio de Janeiro, largou tudo, veio pro Rio de Janeiro, porque aqui, claro, o Rio de Janeiro, cara, você que escuta até os meus vídeos, você deve ter a impressão que o Rio de Janeiro é horrível, horripilante. Se você é pobre, ou se você é de classe média, obviamente vai ser horripilante. Mas se você for um cara que faz parte do 1%, digamos assim, da aristocracia carioca, óbvio que a sua vida vai ser maravilhosa e vai ser um dos melhores lugares do Brasil para você viver. É por isso que o gringo, quando ele vem para cá, por exemplo, ele fica só na Zona Sul, ele anda só pela Zona Sul, ele não tem estresse. Ele não corre muito perigo, dependendo se ele não vai para uma praia, assim, de bobeira, coisa do tipo. Ele não corre muito perigo e ele acha o Brasil um lugar maravilhoso. Mas ele não anda pela Baixada, não anda pela Zona Oeste, pela Zona Norte, então ele não tem noção disso. Ele vive numa bolha. E o Rica Perrone largou tudo isso para viver na bolha aqui do Rio de Janeiro, que é maravilhosa se você fizer parte daquele 1%. E hoje o homem ele está condicionado a uma situação que ele não tem valor, né? Eu já falo isso sempre nos meus vídeos, que infelizmente nós nascemos endividados existencialmente. Então se você vai para qualquer lugar, você vai ter qualquer tipo de relação, interação, você sempre está na base da pirâmide, sendo amassado. Tem um colega que eu tinha, ele é até de São Paulo, né? A gente conversava muito, a gente tinha muita interação, né? E esse cara estava passando por um momento muito difícil um tempo atrás. E ele estava no serviço dele, ele estava no trabalho dele, mas ele, cara, estava sofrendo de todas as formas possíveis. Pressão das mulheres do trabalho, pressão de homens do trabalho e até homens que estavam assediando o cara sexualmente. Então o cara, ele estava numa situação, cara, horrível. Cliente maltratando ele. E eu falei, cara, tem certas situações que o dinheiro não vale a pena. Você vai ter um trabalho estressante, você vai ter uma vida estressante, vai ficar doente cedo, vai colapsar mentalmente, você vai ficar sentindo um cara vazio, um cara danificado mentalmente. Não vale a pena. Às vezes não vale a pena. E é uma coisa que eu vejo muito em microempreendedores aqui no Rio de Janeiro. Os caras infartam, ou tem diabetes, ou tem algum outro tipo de doença, muito mais rápido do que deveriam ter por conta do ritmo acelerado das suas vidas, do negócio e como é estressante. Tanto que quando você pega fotos, até mesmo de caras que têm empresas pequenas, não grandes empresas e tudo mais, mas empresas pequenas, você vê que o cara tem, sei lá, 30 anos e tem cara de ter 50, de tão acabado que ele tá. E eu comentava com esse amigo, cara, sai desse trabalho, você tá se estressando, tá te fazendo mal, isso lá na frente vai te cobrar um preço. Eu criei uma oportunidade para esse cara até de arrumar um outro emprego para ele, que ele poderia tirar muito mais dinheiro e se estressar muito menos. Só que ele não quis, por quê? Cara, tem uma situação que é bem interessante, que quando as pessoas estão vivendo uma vida de muita dificuldade durante muito tempo, ela cria... Eu tenho muito isso na minha própria família, tá? Então é uma coisa que eu vejo muito pessoalmente. Aquela síndrome, meio que um complexo que a pessoa cria, a qual ela nunca quer sair da servidão, sabe? Um complexo de vira-lata, ela nunca quer sair da servidão, ela sempre acha que ela é inferior, de certa forma. E aí, quando apresenta para essa pessoa a liberdade, ou que ela é capaz de fazer mais, ela coloca várias barreiras, porque ela nunca teve o gostinho da liberdade.
É como se a gente chegar à referência da caverna de Platão. Quando você tira lá os caras da caverna, quando você tenta tirar os caras da caverna, eles vão te assassinar. Porque a liberdade é uma coisa nova, mas também é uma coisa muito assustadora para essas pessoas. E eu falando com esse colega, cara, sai desse trabalho, sai desse emprego, eu vou te arrumar outra coisa, eu vou te dar uma indicação de um cara que vai te colocar em outra coisa. Ele não quis. E eu me afastei dele, né, durante um tempo. E essa semana eu entrei em contato com ele, a gente foi conversar, né? E cara, a vida do cara tá destruída. Mentalmente ele já colapsou, tá à base de tarja preta. Ele tomava os medicamentos dele já, de tarja preta, e ele tinha conseguido diminuir a dosagem, né? Tava numa dosagem bem menor, tava bem mais controlado, ele conseguia ter uma vida bem mais tranquila. Só que o trabalho, a condição de estresse desse trabalho acabou com o cara, tá acabando com o cara. Ele tá se internando cada vez mais mentalmente, ele tá ficando colapsado. Ele tá, até conversando com ele, eu vi que ele tá fazendo muitas coisas que provavelmente lá na frente vão acabar com a vida dele, mas enfim, a liberdade dele é o caminho dele, né? Não tem como eu interferir. E cara, quando você para pra analisar, esse cara que eu tô falando, esse amigo conhecido, é uma pessoa comum. Isso é o comum do ser humano. Os caras vão hoje, o homem hoje, ele vai pra sociedade para ser surrado de todas as formas possíveis, e ele aceita. Ele não chega a uma condição de que ele nega isso, que ele chega a uma situação que ele fica com raiva, ele fica com ódio e fala: eu não quero mais isso, eu não vou aceitar mais isso. Os caras não chegam nessa conclusão e se submetem. Humilhação, desprezo, covardia, que sempre acontece em trabalho, faculdade, meio social. E aí o cara, ele vive uma vida 100% de um modo a qual ele está sempre se estressando. E é uma coisa que eu tô falando aqui, cara, isso não é uma coisa da minha cabeça, a Epifania não tá tirando isso da cabeça. É só você olhar como situações de estresse e até períodos de muito estresse colapsam as pessoas. Tem o estresse pós-traumático de guerras, tem o estresse que a pessoa vai sofrendo em trabalho ou em ambientes sociais, que vai gerar outros tipos de doença, como depressão e coisas do tipo, vai degenerar até mesmo os seus neurônios. Não é uma coisa que eu estou tirando da cabeça, isso é um fato, é só você pesquisar. Você tirar aí 30 minutos da sua vida e você pesquisar, você vai ver que tem ali até um caso onde pessoas que estão durante muito tempo sobre pressão ou um ambiente estressante desenvolvem demência muito mais cedo. Tanto que você pode ver que pessoas que têm uma vida mais tranquila, mais suave, até mesmo talvez aquele seu tio que sempre viveu uma vida tranquila, uma vida sem se estressar muito, sempre foi aquele tio que não faz nada. Mas você já percebeu que ele tem uma saúde muito boa, enquanto talvez o seu pai, que trabalhou em fábrica, indústria, na roça, ou teve uma vida muito estressante, até mesmo por conta da questão familiar, é uma pessoa acabada? Já percebeu que as pessoas que têm uma família desestruturadas, a fisionomia do rosto delas é de acabado, de cansado? Você não acha que isso tem alguma coisa a ver? Óbvio que tem. E aí você sempre vai ouvir dos caras falando a seguinte coisa: o homem, ele envelhece como vinho. O homem, ele não tem a uol. Quanto mais velho, fica melhor. Eu sempre pergunto: que homem? Tipo, que homem é esse que vocês estão falando que vai envelhecer como vinho? Não acontece, porque o cara tá a todo momento se estressando. Ainda mais numa sociedade que ele é perseguido de várias formas possíveis. Um monte de coisa que condiciona ele a estar sempre em uma situação de estresse. Ele vai buscar dinheiro, ele vai se estressar. Ele vai ver sobre política, ele vai se estressar. Ele vai ter relações, ele vai se estressar. A família dele estressa ele. O trabalho, de alguma forma, vai estressando ele durante o tempo, ou até mesmo ele estar desempregado estressa ele. Como esse cara vai envelhecer igual um vinho? Não vai. Obviamente não vai. Muito pelo contrário, ele vai como um vinho que está, digamos assim, aberto, ele vai apodrecer. É isso que vai acontecer. Tem até um ator famoso, cara, que mostra muito bem sobre isso, sobre um homem que, tipo assim, tá no auge,
e tá numa situação de poder, tá numa situação onde ele tá até no auge físico da beleza, e mesmo assim ele acaba condicionado a se autodestruir por conta do estresse que ele vai ter na vida dele ou tem na vida dele. O Brandon, o ator de A Múmia, tá até na foto do vídeo, né? Fez o filme A Múmia, aquele filme do Tarzan, satirizando, né? Cara, ele passou por uma situação de estresse muito grande, porque ele tinha as virtudes morais dele. Ele era um cara hétero, só que ele estava preso num dos meios mais degenerados da sociedade, que é Hollywood. Ele foi colocado numa situação onde ele sofreu assédio e ele negou ter relações e destruíram a vida dele. Colocaram ele numa situação de estresse, que ele desenvolveu depressão e ele está acabado. Você olha a fisionomia do cara, você olhava fotos onde ele aparecia, cara. Tem até uma foto muito engraçada, triste na verdade, mas também muito icônica, que ele tá acabadaço. Então, você percebe que o homem, quando ele é colocado numa situação de estresse por um período que é um estresse muito violento, muito rápido, ou até mesmo um estresse que vai se postergando durante muito tempo, como esse cara vai envelhecer igual a vinho? Como? Eu posso fazer uma pergunta para você, ouvinte. Você está numa situação hoje, ou durante a sua vida, você sempre passou por situações que foram tranquilas? Obviamente, na vida de todo mundo vai ter momentos ruins, mas grande parte da vida da grande maioria dos homens hoje da sociedade é vários e vários períodos de estresse contínuo e alguns períodos de tranquilidade. E muitos caras, até como esse amigo que eu citei, estão numa situação de alto estresse, estão, digamos assim, se deteriorando e eles não percebem. Estão meio que numa letargia mental, a qual eles não conseguem observar que estão sendo destruídos rapidamente e até mesmo de uma forma onde não tem mais como você se recuperar, sabe? Passou. Tudo aquilo que foi perdido não tem como se recuperar, dependendo da profundidade dessa lesão que você vai sofrer. É aquela coisa, você sente falta de não poder voar, de não poder ter asas? Não, porque você nunca teve. Então, você não tem a noção de que você perdeu alguma coisa que você nunca teve. E esses caras, em grande maioria, nunca tiveram um momento de paz na sua própria vida. Nunca sentiram o gostinho de ter uma vida a qual você não tem que ficar, sei lá, no seu quarto, se amargurando, pensando como vai ser amanhã. Você não está estressado por conta do trabalho. Você não está estressado ou com medo de como vai ser o seu futuro, como vai ser sua vida, como está a sua relação, ou até mesmo traumas que você teve na sua vida, de alguma forma na infância ou com a família. É uma sociedade onde homens, a todo momento, estão vivendo uma vida de só estresse. Mas vai ter aqueles caras que vão vender para você que no futuro tudo vai melhorar. Que no futuro, num toque de mágica, você vai envelhecer igual a vinho, vai ficar com dinheiro, vai ficar bonito, vai ficar shapeado e tudo mais. Sendo que essa não é a realidade. Se você tá numa condição onde você só se estressa, onde você só fica ali sofrendo e remoendo certos tipos de coisas que estão acontecendo na sua vida, onde você pega um ônibus e fica 2 horas no ônibus, onde você está num trabalho, você é humilhado pelo seu chefe, você é humilhado pela sua namorada, você é humilhado pela sua mãe e coisa do tipo, você é humilhado pelos seus amigos, você sofre pressão a todo momento, sei lá, para ficar com uma mulher feia, ou você sofre pressão para poder ter algum tipo de comportamento, sei lá, ir numa igreja ou coisa do tipo. Como você vai ser uma pessoa que vai ter uma boa velhice? Como você vai ser uma pessoa mentalmente sadia? Você não vai. Você vai cada vez mais se deteriorar e, além de... Se você continuar vivo, se você chegar até a velhice, depois de todas essas situações, se você não infartar, se você não tiver outra coisa desse tipo que, infelizmente, vai levar a sua vida antes, graças ao estresse, você terá uma velhice horrível, com demência, cheio de doenças e provavelmente sofrendo, graças aos traumas
entre aspas, de guerra que você está tendo. Senhores, o homem não é um vinho.